Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 10 de janeiro de 2024, quarta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Bem, meus irmãos, antes de nós ouvirmos o estudo do nosso irmão Alcir Mesquita, que vai dar continuidade ao estudo da obra Devação do Invisível, de Ivone Pereira. Agora, meus irmãos, não vou tomar mais tempo, vamos então prestar a máxima atenção após a leitura que nós faremos da página preparatória ao nosso irmão Alcir Mesquita. Antes, vamos fazer a leitura de uma página preparatória. Boa noite a todos, bem-vindos à casa de irmão Abel Sebastião de Almeida. O texto de hoje é do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, e a prece é para reuniões espíritas. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Isso está registrado em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Prefácio. Estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual e, sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los, se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e que podem estar simultaneamente em muitos lugares, bastando para isso que enviem a cada um desses lugares um raio de suas mentes. Dizendo as palavras acima, transcritas, quis Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnam, pois, em vez de 2 ou 3, houvera ele podido dizer 10 ou 20, mas o sentimento da caridade que reciprocamente as une é que importa. Ora, para isso, basta que elas sejam 2. Contudo, se essas 2 pessoas oram cada uma para o seu lado, embora dirijam-se ambos a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se ali não estão sob o influxo de um sentimento de mútua benevolência. Se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, que então não passa de pretexto para a reunião, não o tendo esta por verdadeiro motivo, a presença e a união com Jesus. Capítulo 27, item 9 do Evangelho.
Bom estudo a todos. Bem, meus irmãos, após essa leitura tão importante, que fala da importância da comunhão dos nossos pensamentos, né, de nós estarmos em sintonia, e é por isso que nós fazemos a leitura preliminar, e isso cria toda uma ambiência propícia para os trabalhos. Então vamos agora prestar a máxima atenção ao nosso irmão Alcir Mesquita, que ele seja muito inspirado nessa noite. Quero, por favor. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, nosso meio amado Mestre, nos ampare e nos sustente na noite de hoje. Hoje, usando o texto que a Leuda leu do Evangelho, né, somos poucos encarnados, mas muito desencarnados, né? Casa está cheia. Dando continuidade onde Mauro parou, página 166, deixa eu só voltar aqui. Hoje nós vamos continuar no capítulo 8, Sutilezas da Mediunidade. Ela vai desenvolver bastante sobre psicometria. Ela usa esse capítulo para falar bastante sobre psicometria. E nós vamos explorar da página 166 à página 176. Ambiente espírita. Nosso amigo espiritual Charles assevera que as sutilezas da nossa faculdade mediúnica prestam-se sobremaneira ao domínio obsessor. Estaríamos, portanto, irremediavelmente perdida para as tarefas deste mundo se, carregando tais particularidades mediúnicas, não tivéssemos nascido em ambiente espírita para, desde muito cedo, cultivarmos a faculdade à luz do Evangelho do Cristo e sobre as diretrizes sadias do Espiritismo codificado por Allan Kardec. É uma observação importante que ela faz, a gente até conversava um pouquinho antes aqui do início da sessão, eu, Dionísio Gilberto. O mediunismo não é um privilégio da doutrina espírita, né? Existem médiuns desde os tempos mais remotos da humanidade. Agora, a mediunidade praticada segundo os preceitos que Kardec estabeleceu, ela disciplina muito e nos protege do acesso, né, do acossamento desses espíritos trevosos. E afirma ele também que os manicômios terrenos estão repletos de pobres criaturas consideradas enfermas e irremediáveis, quando apenas são portadoras de faculdades mediúnicas. E isso porque a medicina oficial e as religiões não se dignam explorar a ciência da alma humana e suas potências, pois tais enfermos seriam facilmente curados, quer por uma, quer pelas outras, se elas se dessem ao sublime empreendimento de investigar os arcanos da espiritualidade, como faz o espiritismo. Aí a medicina como um todo, não só a psiquiatria, né? Porque se a anamnese que o médico faz numa consulta levasse em conta aspectos espirituais, né? A cor da nossa aura, as influências espirituais e tal, ele iria na causa da doença e não no efeito. Na verdade, o que a medicina faz é tratar o efeito, né? Quando a causa não é física, é inócuo o tratamento. Então, a medicina como um todo e a nossa vida como um todo seria muito beneficiada se nós levássemos em conta o lado espiritual. Inclusive sobre psiquiatria, né? Porque os manicômios estão cheios de médiuns que são jogados lá, considerados loucos, né? Herculano Pires comenta nos seus livros sobre manicômios que o tratamento tradicional antigo, né, quando eles davam choque e duchas de água fria, e o paciente melhorava muito. Tinha um período que ele melhorava muito, né? E ele nos explica que o obsessor não quer levar choque nem ducha de água fria. Então, quando ele era escalado para o choque, o obsessor se afastava, deixava o paciente levar o choque à vontade e levar ducha de água fria e tal, e ficava na dele.
E aí ele melhorava realmente, porque ele não estava mais obsediado. Quando acabava o efeito dos choques e tudo, ele voltava plenamente, né? Então, inócuo, né? Eles estavam tratando um efeito e não a causa. Por isso mesmo, no que particularmente nos diz respeito, houve o mistério de nossos guias nos prepararem com operações perispirituais melindrosas, a fim de resistirmos aos embates mediúnicos, visto que nossas tarefas obrigatórias implicariam no convívio espiritual com os níveis inferiores do mundo invisível. Ela tinha como tarefa esse contato com os obsessores, né? A natureza dessas operações perispirituais melindrosas, ela não nos deixa saber, onde proliferam elementos perniciosos capazes de infiltrar a obsessão por 1000 formas diferentes, e até involuntariamente, sem qualquer desejo de nos prejudicar. Quer dizer, a ação desses espíritos maléficos, né, desviados do bom comportamento, ela se faz de tal maneira que, inclusive, gera um processo natural, intuitivo, né? Tal operação perispiritual inteiramente psíquica era usada outrora entre iniciados hindus e egípcios, antes de se confiarem à prática dos mistérios, ou seja, o intercâmbio, a mediunidade, com os chamados mortos, né? Como eles chamavam na época. E foi levado a efeito, tendo em vista que pertencemos desde séculos àquelas falanges orientais, assevera Charles. Ainda que, por tudo isso, nós outros, os espíritas, deveremos empreender todos os esforços para difundir a doutrina espírita entre os homens, sob o critério sadio com que o céu nos tem revelado, visto que somente ela estará em condições de resolver os múltiplos problemas que desorientam a humanidade. E aí o grifo é meu, por quê? E você vê em diversos textos, né? E mais uma vez agora no texto da Ivone, por que a doutrina espírita tem esse dom, né, de resolver esses problemas que desorientam a humanidade? Porque a doutrina espírita e nenhuma outra religião tem essa qualidade é exclusiva da doutrina espírita. Tem alguma razão muito específica, né? Então eu peguei aqui um pedacinho só para a gente fazer uma digressão. Fibonacci foi um importante matemático do século XII e ele descobriu o que se chama proporção áurea, né? A proporção áurea e os números áureos, e vocês estão vendo aquele retângulozinho menor e o centro onde converge a elipse. Ali é o ponto mais importante. Então, toda vez que um fotógrafo ou um artista plástico quer ressaltar um efeito importante, quer que todo mundo perceba, ele põe ali. Então, ele quer que um rosto seja reconhecido imediatamente. Quando ele vai colocar a máquina, o rosto que ele quer que seja visto primeiro fica ali no ponto áureo. E acreditem, é o primeiro rosto que todo mundo que observa a foto vê. A gente observa sempre o ponto áureo, né? Então, essa descoberta do Fibonacci, que ele chama da proporção áurea e o número de Fibonacci, é utilizada desde a antiguidade para criar formas bem desenhadas. Pode ser vista em obras de Leonardo da Vinci, Giotto e até na marca da Apple, a famosa maçã. O Fibonacci descobriu que tudo na natureza segue a proporção do número de Fibonacci. Então, um cristal de neve segue o modelo de Fibonacci. A abelha, quando ela faz o favo de mel, ele segue a proporção de Fibonacci. Toda a natureza, toda forma perfeita da natureza segue a proporção de Fibonacci. Então, ele descobriu, ele estudou isso e ele criou a série, né, de números e criou as proporções áureas. E eu diria que a doutrina espírita e Kardec criou os pontos áureos, que são os pontos chaves de um espírita, né? E Kardec, no livro, na Revista Espírita, de 1868, ele criou 17 pontos chaves para nós nos balizarmos, né? Assim como Fibonacci descobriu a sua série que baliza o belo e o harmonioso na natureza, o Kardec nos deu, na Revista Espírita de dezembro de 1868,
Os pontos-chave são 17 pontos-chave. Crer num Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Muitas religiões acreditam nisso, né? Mas essa certeza que Deus não nos desampara nunca é uma certeza que a gente encontra poucas vezes, né? Encontramos muito lá nos inícios do século, nos judeus, que têm uma fé absoluta em Deus, mas a humanidade é meio, né, politeísta. Crer na alma e em sua imortalidade. A nossa certeza de que nós somos espíritos imortais é um ponto importantíssimo no nosso comportamento, né? Saber que nós somos imortais, não, a morte do corpo físico não representa a nossa morte, pelo contrário, né, nós vamos ficar mais vivos do que nunca. Isso reorienta todo o nosso comportamento moral. Então, esse é um ponto-chave da doutrina espírita na nossa caminhada. Ter essa certeza, primeiro, que essa encarnação não é a única da nossa vida, é uma das milhares que tivemos. 2, ao fim dessa encarnação, nós vamos perder essa roupagem, o corpo físico, mas continuaremos mais vivos do que nunca, vamos voltar para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Essa certeza nos alivia, nos desanuvia das angústias da vida. Crer na pré-existência da alma como única justificação do presente. Só podemos entender as provas e expiações se sabemos que tivemos provas e vidas anteriores e acumulamos débitos no passado que precisam ser ressarcidos. Então, as origens das nossas experiências materiais nesta vida não está em punição, não está em nada, está depositada, gerada em vidas passadas pelo nosso comportamento. Então, nós estamos colhendo o que plantamos e estamos depurando, são oportunidades de aprendizagem. Na pluralidade das existências, como meio de inspiração e de reparação. É a encarnação, é a reencarnação, é esse processo contínuo que nos faz ser perfectíveis. Essa certeza também nos dá muita tranquilidade. Na perfectibilidade dos seres mais imperfeitos. É a certeza que nós seremos espíritos puros, né? Eu comentava ainda há pouco com o Dionísio que quando você diz que Jesus é Deus, isso é péssimo, porque mesmo que eu siga Ele e consiga reproduzir todos os seus comportamentos, eu jamais serei Deus. Deus é único, o Pai onipotente, onipresente, onisciente, né? Eu não serei Deus jamais, eu serei um espírito puro. Mas se Jesus é um igual a mim, o exemplo dele é maravilhoso, porque eu sei que se eu segui-lo, eu poderei um dia estar como Ele, vibratoriamente. Então, quando você diz que Jesus é Deus, você não está apontando a perfectibilidade. E a doutrina espírita nos mostra, vocês serão espíritos puros. Na felicidade crescente com a perfeição. A felicidade vem da perfeição. Quanto mais aprimorados moral e intelectualmente nós somos, mais felizes nós somos. Nós não somos felizes pela detenção, deter bens materiais, né? Que às vezes a gente se engana, mas nós somos felizes na conquista de ter, né? Ser seres melhores, ser espíritos mais evoluídos. Na igualdade da justiça para todos. Deus é equânime conosco, né? Trata todos de forma igual. Então, nenhum de nós nasceria com problemas genéticos gravíssimos e o outro saudável por vontade de Deus. Isso acontece porque nós assumimos dívidas diferentes. Cada um de nós teve atitudes diferentes em encarnações passadas. Consequentemente, à luz da justiça divina, temos experiências diferentes nessa vida. Na duração da expiação limitada à imperfeição. Enquanto nós somos imperfeitos, nós expiamos. Na hora que nós somos perfeitos, não expiamos mais. Espíritos puros não reencarnam. Por que não reencarnam? Porque eles não precisam mais da experiência na matéria para trabalhar e evoluir. No livre-arbítrio, o livre-arbítrio é a chave, né? As decisões são nossas, são responsabilidade única e exclusiva nossa.
que lhe deixa sempre a escolha entre o bem e o mal. Então esses pontos exemplificam para nós com muita clareza por que a doutrina é um santo remédio, porque a doutrina nos liberta, porque acabam todas as nossas angústias em relação à vida, porque sofremos, porque não sofremos, quando eu vou melhorar, como é que eu posso ser feliz, né? Está tudo muito claro, né? A doutrina não tem meias palavras, não tem parábolas, a doutrina é direta, a doutrina é injeção na veia. Então, quando ela fala nesse preâmbulo, a doutrina é a única que pode ser um remédio para a humanidade doente, ela é por causa disso. É na crença desses pontos áureos que Kardec nos explicitou na Revista Espírita, é que nós vamos ser. Crer na continuidade das relações entre o mundo visível e o mundo invisível, né? Nós estamos eu comentei no início da nosso estudo de hoje que somos poucos encarnados, mas muitos desencarnados estão aqui conosco assistindo a apresentação. Na solidariedade que religa todos os seres passados, presentes e futuros, encarnados e desencarnados. Quando você está ali no burilamento do dia a dia com alguém que é desafeto, esse desafeto pode ter sido um ente querido do passado, que conviveu com você e por alguma razão criou aquela diferença, né? Considerar a vida terrestre como transitória. A gente tem a certeza que a vida terrestre é nada. A nossa pátria é a pátria espiritual. Aceitar corajosamente as provações, em vista de um futuro invejável que o presente. Não só o futuro invejável, as expiações são decorrentes de atitudes do passado, atitudes que tivemos em encarnações anteriores. Praticar a caridade em pensamentos, palavras e obras, na mais larga acepção do termo. A gente, mais do que nunca, sabe que erramos por pensamento, cometemos graves falhas por pensamento, por atitudes, por comportamento. Então, praticar a caridade generalizadamente. Esforçar-se cada dia para ser melhor que nas vésperas, extirpando toda imperfeição da sua alma. Submeter todas as crenças ao controle do livre exame da razão. Não podemos ter fé cega, né? E respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que nos pareçam, e não violentar a consciência de ninguém. Esses pontos que Kardec ressaltou na Revista Espírita, para nos orientar, por que a doutrina espírita tem esse poder de nos pacificar? Por causa desses pontos que norteiam a nossa crença, nosso dia a dia. Continuando então com a Ivone aqui. Não faria juízo muito justo dos filhos de Deus aquele que supusesse ser um obsessor, entidade generalizadamente malévola, né? Que é o conceito errado. Não existe um ser que seja absolutamente bom e não tenha nenhuma virtude, e não existe nenhum ser no nosso meio que seja tão virtuoso que não tenha nenhum defeito. Certamente que a gradação desses pobres delinquentes é quase infinita. A nossa gradação evolutiva é infinita, né? Kardec nos alerta isso. Quando ele propõe uma análise do estado moral dos espíritos, ele diz, é apenas uma classificação para efeito de estudo, porque ela é infinita, ela não termina nunca. Caberiam no volume o estudo e a classificação dos espíritos obsessores com quem temos tratado desde o início das nossas tarefas mediúnicas. É possível que existam aqueles verdadeiramente réprobos, que há séculos permanecem nas sombras do invisível, incapacitados até mesmo de se comunicarem mediunicamente, cuja truculência vibratória aniquilaria um médium, se dele se aproximasse. São os espíritos trevosos. Não os vimos jamais, porém, até o presente, o mais pernicioso obsessor que conhecemos, aquele que nos chegou a apavorar, do qual fugimos espavorida em corpo astral, foi certa entidade que perseguia uma doente, uma obsediada, internada em uma casa de saúde espírita de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Apresentava-se trajada com hábito religioso, inteiramente negro, parecendo tratar-se de uma ex-freira, pois fora mulher quando encarnada. É singular uma particularidade entrevista em nosso longo tirocínio mediúnico.
Os obsessores que, quando encarnados, foram mulheres, são profundamente mais endurecidos, odiosos e temíveis dos que foram homens. Por quê? Não concordo com ela, vou me permitir discordar, né? Até porque a gente tem que partir do princípio que hoje estamos encarnados homens, amanhã poderemos estar encarnados mulheres, né? Tem espíritos que têm uma sequência mais longa num sexo ou no outro, né? Mas esse princípio de que espíritos não têm sexo e reencarnamos nos mais diversos sexos é uma particularidade, eu deixo como opinião da Ivone, mas não comungo dessa opinião de que espíritos que foram encarnados mulheres são mais odiosos que espíritos encarnados com homem. É uma opinião que tem viés, não gostei. Suposições, ela começa a traçar algumas suposições. Ainda não logramos esclarecimento. Será porque seja a mulher mais irremediavelmente atingida? Ora, alguns de vocês aqui são mulheres hoje, foram homens na encarnação passada. Eu sou homem, né, no corpo de masculino nessa encarnação e posso ter sido encarnado mulher na encarnação anterior. Então, tá torto. Alô, sim. Microfone, atenção. Marisa, você faz esse favor para mim? Posso abusar? Muito obrigado. É a Glória. Quando foi escrito esse livro? Oi, meu Deus. Quando foi escrito esse livro, Alcir? 1930, você tem que convir que as mulheres eram extremamente oprimidas, os homens não. Então eu acredito que ela fale isso porque certamente a experiência dela naquele tempo como médium era encontrar obsessores, né, que vivenciaram muito recentemente aquela situação. Então, certamente o que ela deve estar considerando, né, primeiro que ela não fala que os espíritos femininos são sempre, mas ela fala que ela tem uma tendência a observar, digamos, na média do que ela observa ali, que médiums, que os obsessores femininos são mais violentos. Eu voltei porque ela disse o seguinte: os obsessores que, quando encarnados, foram mulheres, são profundamente mais endurecidos, ela afirma. Eu concordo com a sua tese. Entendeu? Eu acho que é uma questão de tempo também. Eu acho que é um viés de época. Mas para não ficar a impressão errada que isso é uma verdade, eu gostaria de manifestar minha discordância. Entendeu? Não, eu acho que não é uma questão de concordar ou não concordar. Eu aceito a sua discordância. Eu só estou colocando que eu imagino que ela esteja falando pela uma experiência nessa época, onde certamente, como as mulheres não tinham a possibilidade, né, que hoje se tem, de se colocar, de se posicionar, de mudar as suas situações, eram pessoas extremamente mais sofridas e mais oprimidas do que são hoje. Então, certamente, os homens, ainda machistas e sem aquela consciência, né, que hoje se tem, né, da responsabilidade da opressão, eram mais leves, eles não tinham os motivos para se sentirem... Perfeito. Eu fico imaginando que seja isso, eu não estou discordando de você, eu estou pensando aqui por que ela deve ter colocado isso, entendeu? Acho plausível. É a minha visão. É boa interpretação, mas eu gostaria de enfatizar que é uma visão de época, né? Que eu discordo dessa visão, né? Porque senão daqui a pouco a gente está propagando isso aí e isso é um besterol danado. Senão, essas coisas, esses vieses de época, que eu acho possível e tal, é importante só para a gente, como estamos lendo, né? E Kardec sempre diz, a gente tem que ler a literatura espírita com um olhar crítico, né? Fé raciocinada. Então a gente conhece a doutrina. Quais são os pressupostos doutrinários? Os pressupostos doutrinários comprovados é que espírito não tem sexo. E a gente encarna naquele corpo que mais adequado ao nosso aprendizado. Então você dizer que homem é isso ou mulher é aquilo, é o viés de quem não conhece a doutrina espírita, né?
Entretanto, aquela entidade obsessora, em se apresentando envolvida no hábito religioso, denunciando-se como antiga freira, escondia o próprio rosto, as mãos e os pés, a fim de não ser identificada. Ardil, que geralmente se serve os obsessores, mais maliciosos. Escondia-os, porém, sobrepondo-lhes hedionda máscara de caveira, com mãos e pés de esqueleto, procurando infundir terror ou impressões fortes. Suas vibrações eram de tal forma violentas que se tornavam realmente enlouquecedoras. Possessão completa, né? Ela tinha domínio total obsediava a pobre mulher cujo precário estado não permitira jamais esperanças de cura, perseguindo-a de 100 formas diferentes, desde a juventude e destroçando-lhe mais tarde até mesmo o lar, antes da possessão completa. Penalizada ante a aprovação da pobre irmã obsediada, oramos a seu benefício ao termos notícia do seu drama, sem, contudo, procurar visitá-la em seu hospital, visto sermos proibida pelos mentores espirituais de visitações aos manicômios. Não obstante, ousamos fazê-lo, quer dizer, ela faz uma pequena desobediência aqui, né? Não obstante, ousamos fazê-lo em corpo astral, levada pela compaixão à pobre enferma, mas desacompanhada dos guias e protetores. Claro, eles recomendaram, ela foi por livre e espontânea responsabilidade. Visto existir proibição dos mesmos também para esse melindroso feito. Avistando-nos, porém, a obsessora enfureceu-se, investida contra nós e perseguindo-nos em correria desabrida, obrigando-nos a uma fuga espetacular. E somente nos abandonou quando, já despertando da letargia do transe, elevamos o pensamento em prece, na súplica de socorro a nosso próprio benefício e a benefício dela mesma, né? Faz-se a luz, o obsessor, a única coisa que não quer é luz, né? Parece que tais espíritos perdem de vista o médium ao cessar o transe mediúnico, nos casos que obedeçam àquela modalidade. Não é porque sai do transe, é na hora em que ela elevou o pensamento, desconectou a sintonia que havia. No dia imediato, disse a mão familiar da obsidiada: dominada por semelhante obsessor, a pobre irmã não se curará jamais. Pois bem, falharam as nossas previsões. A entidade obsessora foi retirada logo depois, a contragosto. Não se converteu ao amor e ao perdão, é certo. Não se arrependeu do mal que vinha praticando, não se enterneceu ante os desbaratos infligidos à sua vítima do presente, certamente algoz do passado. Mas seu livre-arbítrio foi tolhido e ela se viu forçada a abandonar a presa, e esta foi recuperada para uma nova fase de evolução e progresso. Benevolência suprema, Deus atuando sempre em nosso benefício, né? É que, sobrepondo-se às torpezas engendradas pela ignorância das criaturas, que se debatem nas espinhosas vias dos aprendizados evolutivos, existe a benevolência suprema do Criador, capaz de operar tais milagres a benefício daquele que derivaram das suas próprias essências eternas. Não obstante, outros obsessores existem capazes de atitudes amistosas para com outrem, que não o inimigo do passado do qual comumente se vinga. E aí volta atrás, né? Quer dizer, quando ela fala, o matiz é imenso, né? Os graus evolutivos são os mais diversos. Então não existe nenhum espírito que seja mal absoluto, não existe nenhum espírito que seja, no nosso meio, perfeito, sem nenhum defeito, né? E é claro que espíritos, e como nós nos comportamos quando encarnados, as pessoas que nós nos agradamos, né? E Jesus nos chama a atenção para esse fato, né? Fazer alguma coisa pelos seus próximos, até os malfeitores fazem, pela sua família, pelos seus amigos, né? Então todos temos amigos, temos relacionados e somos gentis entre eles. Então isso aqui é a natureza humana, né? Contamos no espaço com a amizade afetuosa de vários espíritos obsessores, que jamais nos molestaram, os quais, quando de uma série de amargos testemunhas a que fomos convocados, vinham em vista até nós, oferecendo-nos seus préstimos,
para algo que precisássemos. Nada puderam fazer por nós, é certo, visto ser o caso irremediável, e não se encontrarem em condições de interferir ao nosso favor. Quer dizer, essa é a realidade que nós vivemos, né? Entre os seus semelhantes, todos somos simpáticos. Jesus preconizava sempre nós amarmos ao nosso inimigo, porque amar aos nossos, todos fazem. Mas o que é verdadeiro é que demonstrar o desejo de consolar e remediar nossas amarguras e suas atitudes consideradas muito fraternas por nós mesmos, tiveram o dom de reconfortar nossa alma e nos edificar o coração. Dado o encanto da revelação então obtida, a beleza do ensinamento aí percebido. O amor e o bem cabem em toda parte, sempre. Eu estava lendo esse texto para preparar hoje e eu morei uma parte da minha vida, um período no Grajaú. E o Miro, o velho Miro, bicheiro, era idolatrado na região, então ele andava lá e dava esmola para os pobrinhos, acariciava as senhorinhas, era bem quisto para burro, desde que você não se metesse no negócio dele, que era o jogo do bicho. Aí ele lhe matava. Então, é a mesma coisa. Ele vinha todo de branco, cheio de cordões, colares e tal, e as pessoas corriam, o seu Miro, e as velhinhas iam lá, e ele fazia carinho nas velhinhas, muito gentil, muito educado, e brincava com as criancinhas, dava presente para os pobres e tal. É esse caso aqui dela. Só que se você se metesse no negócio dele, ele matava você. Simples assim, né? Então, não tem novidade. O amor e o bem cabem em toda parte. E isso é importante para a gente ficar alerta, porque é aquela coisa, né, que acontece muito conosco, que a gente percebe, com muita clareza, né? A gente leva uma vida do dia a dia e a gente maltrata o vizinho, chuta o cachorro que incomoda, faz malcriação para a senhora que mora do lado e tal. Mas quando a gente chega na casa espírita, a gente é irmã, aquela coisa e tal. Então, essa bondade não serve, né? Nem sempre. Essa bondade não nos cabe, né? O que Jesus espera de nós, e a doutrina espírita espera de nós, é um comportamento cristão espírita 100% do tempo. Senão fica essa coisa, ele é bonzinho, ele veio, se preocupou se eu estava doente, trouxe aguinha, não sei o quê. Aí no dia seguinte ele matou a vizinha que não estava incomodando ele. Não tem mérito nenhum, desculpa, não tem mérito nenhum, não tem bonzinho. Bonzinho é quando é bonzinho, acorda bonzinho, dorme bonzinho, vai dormir bonzinho, passa o ano novo bonzinho, aí é bonzinho. Mas essa coisa que a gente acredita que dá para ser dois personagens, essa esquizofrenia é que nos dá muito sofrimento, que a gente quer ser uma pessoa lá fora e outra pessoa aqui dentro. Tem que ser a mesma pessoa o dia inteiro, 24 horas por dia. Bonzinho, sempre, porque nós somos espíritos, né? O amor e o bem cabem em toda parte, mesmo nos corações delinquentes. E quando passam, conduzidos, seja por quem for, deixam sempre um traço harmonioso de legítimo benefício. Dá-se com muitas dessas entidades o que se verifica na sociedade terrena. Um homem possui inimigos, odeia-os, prejudica-os, quando pode, assassina-os, se puder. Isso, porém, não impedirá que estime os outros homens, que seja leal amigo de outros tantos. Jesus fala disso, né? Honesto em seus empreendimentos sociais, sentimos grande compaixão e ternura por esses espíritos. Não compartilho também dessa opinião. Geralmente foram grandemente ofendidos no passado reencarnatório por suas vítimas atuais, ou mesmo na existência vigente. São, acima de tudo, grandes sofredores, tristes e frágeis, dominados por angústias e terrores indescritíveis. Protegê-los através das nossas preces enternecidas, e aí, preces enternecidas para todos, sem exceção, né? Devemos estar em prece permanente por todos. Elucidá-los com nossos conselhos diários, a conversação telepática
envolver seus infortúnios com a fraternidade sorvida nos evangelhos, é também servir a Jesus e propagar sua doutrina, porque é recuperar a ovelha transviada para o redil do bem. Ao reencarnarem, todas essas almas, que também são emanações de Todo-Poderoso, eu grifei aqui, porque todos, né, não precisa ressaltar, somos criação de Deus, todos, sem exceção. Deus criou tudo. Tudo que nós conhecemos e vemos é criação divina. Né? Todos fomos criados simples e ignorantes e caminhamos para a luz. Né? Então nós passamos pelo reino animal, vegetal, hominal e estamos nessa caminhada evolutiva. Então não precisa ressaltar, todos somos emanações do Todo-Poderoso. Não existe nada nesse universo que não tenha sido criado por Deus. Procurarão o berço natal em ambientes espíritas, agradecidas pelo socorro que receberam dos adeptos da magna ciência e esperançadas na própria redenção, que lhes acena dos códigos imortais do espiritismo. Que os médiuns espíritas cristãos não se arreceiem deles, nenhum mal lhes ocasionarão se eles próprios, os médiuns, se harmonizarem com a luz. E que os amem e protejam, como queríamos que todos nos amassem, e nos víssemos nas suas deploráveis condições. Da mesma forma, porque os físicos e astrônomos são levados a admitir que as vibrações luminosas... Essa aqui, ela vai começar a falar sobre psicometria. Esse texto é de Ernesto Bozano, tá? Não é mais é a introdução do capítulo e é um texto do Bozano para introduzir a abordagem de psicometria. Então, Bozano diz: da mesma forma, porque os físicos e astrônomos são levados a admitir que as vibrações luminosas percorrem o espaço infinito sem jamais se extinguirem, assim também se poderia admitir a persistência virtual de toda forma de vibração cósmica. É uma tese de Bozano. E como, além de tudo, os estados da matéria e as vicissitudes dos organismos vivos se resumem numa sucessão de vibrações sugêneres do éter. Éter era um conceito ultrapassado da física naquela ocasião, aí vale o que a Glória observou, ele está usando uma terminologia que não se usa mais, né? Entendia a ciência naquela ocasião, 1700, 1800 e pouco, que existia uma energia enorme que preenchia o universo, porque não se entendia o seguinte: quando você fala, né, a onda mecânica se propaga pela atmosfera. Então, o instrumento de propagação de uma onda mecânica, a voz, por exemplo, é a atmosfera. E como a luz se propaga se não tem um meio? Então, eles criaram o éter. O éter seria esse meio, né, equivalente à atmosfera, que suportaria a propagação de ondas eletromagnéticas. A chamada por Mears de meta-etérica, de onde os sensitivos poderiam extrair esses conhecimentos e interpretá-lo graças à relação estabelecida entre eles e a ambiência receptora. Isso está no livro do Bozano, de Os Enigmas da Psicometria. E aí eu peguei aqui, sobre propagação de energia, algumas estrelas, quando a gente chega e olha para um céu enternecido, né, e vê aquelas estrelas lindas, aquelas constelações, aquelas galáxias, muitas delas já se extinguiram há milhões de anos. Aquela luz está se propagando, aquela energia está se propagando, mas a fonte geradora já não existe há muito tempo. Esse é um fenômeno natural na natureza, né? Então, quando a gente olha o céu, a gente está olhando o céu de milhões de anos atrás. A gente não está olhando o céu da agora, né? A gente chega e olha e diz assim: puxa, hoje o céu está muito lindo. Não, o céu de alguns milhões de anos atrás estava muito lindo, porque o que você está vendo hoje ocorreu há muito tempo atrás. E alguns astros que você está vendo ali não existem mais. Então, essa ideia da propagação, ela é perfeita, ela existe e propaga. Então, o pensamento também propaga. E como que já que a gente não fala no éter, o que se fala agora? Então, eu peguei aqui um trabalho científico, como é composto o universo, né? Então, o que se chama de energia escura e matéria escura? É matéria e energia que não se identifica
nenhum campo eletromagnético. Por isso chama-se escuro, porque não tem nada na faixa vibratória da luz, que é uma onda eletromagnética, como todas essas ondas, raio-x, raio gama, é tudo propagação eletromagnética. Então, como eles não identificam nenhuma propagação na faixa visível nossa, eles chamam de escura. Então, hoje, o universo é preenchido, dentro da estrutura, 73% do universo é energia escura. Então, o famoso éter, ou o fluido cósmico universal, como nós conhecemos muito bem, preenche, né, o princípio básico de tudo que existe, que é o fluido cósmico universal. A matéria escura, que é a matéria igualzinha à matéria, mas que não gera campo eletromagnético, é 23%. A matéria normal é 4%. Então, tudo que a gente vê de planetas e tal é 4% do universo. É nada. O resto é energia. Nenhum espírita ignora que a psicometria é a faculdade que o médium possui de descrever os acontecimentos em torno de uma criatura, particularidades mesmo de sua vida, desde que em contato direto com um objeto ou coisa pertencente à referida pessoa. O livro do Bozano é muito rico, vale a pena ser lido. Essa faculdade estranha e bela, ainda pouco estudada, vai ao extremo de permitir ao médium sentir e descrever as impressões de pequenos animais, de vegetais e até de matéria inanimada. Ernesto Bozano, já por nós citado várias vezes, refere-se à sua encantadora obra, Os Enigmas da Psicometria, a médium inglesa Edith Hawthorne, que em contato com uma pena arrancada a um pombo, o Hermínio já comentou isso no livro, não sei se vocês se lembram, essa mesma história do pombo aqui. O pombo-correio, após longo voo em um pequeno galho de árvore, descreveu as impressões do pequeno animal durante o mesmo voo, assim como acontecimentos desenrolados no próprio local em que se erguia o pombal, ao passo que igualmente descrevia não somente o que se passaria com a árvore, isto é, o seu desenvolvimento, a florescência, a distribuição da seiva e a expansão das raízes, mas também as impressões de vermes que viviam no subsolo, onde se erguia a árvore, prenunciando mesmo com 5 horas de antecipação o motivo da inquietação dos vermes, ou seja, o desabamento do subsolo onde se achavam, motivado pelas escavações de uma galeria de minério da região. Tudo rigorosamente estudado e comprovado pelos experimentadores que residiam em Dudley, Inglaterra, onde a médium jamais fora, porque residia em Londres. Outra médium psicômetra, a Elizabeth Denton, em contato com uma lasca de pedra recolhida de uma região de minério de chumbo, descreve a história da mesma pedra desde que foi arrojada das profundezas de um vulcão. Na verdade, não tem consciência nenhuma, é só um registro que está lá naquele material que ela consegue identificar, né? Durante uma erupção, relatando tal se fosse a mesma pedra, os sucessos com esta ocorridos através dos séculos. Note-se que as médiuns ignoravam às vezes os objetos que lhes apresentavam para serem psicometrados, pois houve, em certas experiências, o cuidado de ocultá-los, envolvendo-os em algodão ou retendo-os em embrulhos ou caixas, muito bem atadas. Analisada por vários pesquisadores, essa mediunidade foi constatada real, não obstante os mistérios que envolvem as suas possibilidades. Ora, sendo a mediunidade, em geral, ao que se observa uma sensação ou uma percepção, participante de determinadas funções da consciência, e sendo estas entendidas como potências da alma que traduzem a sua individualidade, acreditamos que todas as criaturas sejam dotadas dessa faculdade, em grau maior ou menor. Todos somos médiuns, né? Dependendo de um estado mais ou menos acentuado de desenvolvimento ou experimentação. Todavia, parece-nos que no estado de desencarnação ou de desprendimento espiritual, esse atributo da nossa individualidade anímica emerge espontaneamente, visto que, no que a nós própria respeita, certos acontecimentos desenrolados durante aquele segundo estado parecem confirmar a nossa impressão. Então, ela tem a psicometria dilatada quando está em desdobramento, né? Durante o desprendimento parcial, sob a ação dos nossos mentores espirituais,
temos tido a ocasião de visitar. Não encontramos termos apropriados para esclarecer o que se passa. Quer dizer, ela usa o verbo visitar porque ela não encontra nada mais adequado. Animais como o boi, o cavalo, o cão e o gato. Verificamos que o fluido magnético, o elemento etéreo em que se achavam eles mergulhados, como seres vivos que são, que material é esse? É o fluido cósmico universal, né? Que material que nós todos estamos imersos e nos comunicamos através dele? O fluido cósmico universal, que é a matriz de tudo que nós conhecemos. Como seres vivos que são os mesmos que penetram os homens, onde eles se agitam. Penetram tudo, né? O fluido cósmico universal penetra tudo. Daí, essa correspondência vibratória que faz o ser espiritual do homem compreender o ser do animal, senti-lo, assim como os demais ramos da natureza. E aí, eu aproveitei para fazer uma digressão também. Existe um livro científico, publicado, comprovado, A Vida Secreta das Árvores, e esse cientista provou que elas se comunicam. Então, numa floresta, elas criam como uma rede neural e todas se comunicam, se falam, se trocam informações e alertam, né? Quando há uma ameaça, quando há um perigo. Então, existe uma rede concreta das árvores e esse livro é muito interessante, A Vida Secreta das Árvores, porque ele demonstra, isso não é um romance, é uma tese comprovada, aceita, que fala sobre esse aspecto da comunicação. Então, como os animais se comunicam, percebem, as árvores e os vegetais também o fazem. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, o fluido cósmico universal, ele não é só o meio por que se propagam todos esses padrões vibratórios nossos, sejam energias mentais, energias espirituais e todos os sentimentos nossos, como ele é a matriz dos inumeráveis corpos da natureza. Pois será bom não esquecer que somos essência de Deus e, como tal, possuiremos toda essa capacidade para a aplicação da qual apenas nos será necessário certo desenvolvimento vibratório ou psíquico. Ora, aqueles animais, por nós sentidos e compreendidos no estado de semidespreendimento espiritual, se afiguraram ao nosso entendimento e à nossa razão quase como seres humanos. São seres da criação. Um dia nós estivemos naquele estágio evolutivo, né, animal, sentindo por eles viva ternura e até profunda compaixão. Um deles, o boi, chegou mesmo a ver o nosso fantasma, pois se assustou quando nos achegamos a ele e lhe acariciamos a enorme cabeça. Os animais nos veem permanentemente, né? E nós, espíritos desencarnados, né? A nós encarnados eles veem com certeza, mas os desencarnados, então, existe uma literatura muito rica, né, de cachorros e de gatos e tal, que eles reagem à presença de desencarnados. E aí, para a gente deixar isso bem claro, eu fui a Leon Denis, né, porque Leon Denis é matriz importante para nós. Na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. É na fase hominal que a gente se torna consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, porque o que existe é a intuição, não existe o raciocínio, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana, livre-arbítrio, com as leis eternas. E aí, na medida que nós nos afinamos com as leis eternas, nós evoluímos, né? Então, essa vivência nos diversos ramos da vida, no problema do ser, do destino e da dor, Leon Denis já tratava com muita clareza. Nossos mestres hindus, que têm predileção pelos estudos da natureza e pelas pesquisas sobre a evolução da alma, levam-nos às vezes a visitar matadouros de gado,
E o sofrimento que aí contemplamos, envolvendo os pobres animais, as impressões dolorosas de surpresa, de terror e de angústia que eles sofrem e que se infiltram pelos meandros da nossa própria alma, não seriam maiores nem mais penosas, talvez, se tratasse de simples seres humanos. Quanto a outros animais, aos vegetais e à matéria inanimada, nada adiantaremos, uma vez que não temos lembrança de os ter visitados. Mas a impressão que guardamos das 4 espécies citadas foi profunda e enternecedora, como se fossem semelhantes nossos, né? Desses exames, o menos agradável à nossa recordação foi o do gato. Aí tem um viés que eu também não concordo, coitado do pobre gato, né? Cujas vibrações traduziam ao nosso entendimento psíquico sentimentos bem mais inferiores que os outros. Eu acho que é uma particularidade. Eu acho que eu estava de mau humor quando eu li esse capítulo para estudar. Porque eu lia e ficava eu falei, puxa vida, o que tem a ver? O gato é o gato, como é o cachorro, como é o boi, entendeu? Botar e dizer que o gatinho tem sentimentos... Ai, ai, ai. Parece que tais estudos transcendentes e de pouca aceitação sobre a Terra, a par da cosmologia e outros empolgantes profundos, como a astronomia, a arqueologia, fazem parte da iniciação superior a que somos chamados, e que tanto serão permitidos ao espírito desencarnado como ao encarnado, durante o sono, dependendo apenas de sua aplicação ao estudo e da vontade de progredir. Daí advindo, então, as descobertas de que, quando em vez, surpreendem o nosso globo. Cuidaremos a seguir da psicometria de ambiente, a qual a revelia do sensitivo lhe permite rever em um ambiente qualquer as ocorrências ali verificadas, muito antes, às vezes mesmo há séculos. Visitamos certa vez uma amiga da nossa família, cuja residência muito antiga, de aparência senhorial, datava do Segundo Império, Dom Pedro II. Tratava-se de uma chácara já arruinada, localizada em adiantado subúrbio do Rio de Janeiro. Nossa visita, que se estendeu por 6 dias consecutivos, necessariamente nos obrigou a pernoitar na dita residência, outras tantas noites. Não nos foi possível, porém, conciliar o sono na primeira noite ali passada, enquanto que nas subsequentes, apenas pela madrugada, repousávamos ligeiramente, o que nos debilitou, alterando a saúde. É que o que ali acontecera durante a escravatura, pelos meados do Segundo Império, nos foi revelado pela própria ambiência, onde os fatos ocorreram, fotografando-se as imagens, provavelmente nas ondas elétricas de que trata o senhor Etérias. Obrigado, Dionísio. De que trata o senhor Mears. A chácara foi uma fazenda de escravos, assistimos ali, então, as cenas típicas da escravatura. Desapareceram as ruas atuais que estruturam o bairro, a paisagem que compõe o panorama do momento. As nossas percepções espirituais, estávamos em vigília, o que víamos não era como um sonho durante o transporte, mas em nosso estado natural, embora estando já recolhido, se delineara a fazenda antiga, as senzalas, os milharais, o canavial, a movimentação cotidiana, acompanhada do cântico dolente e magoado dos escravos que iam e vinham em suas lides obrigatórias, sobraçando pesados cestos ou carregando a cabeça sacos ou feixes de lenha e ferramentas, ou batendo enxadas. O tempo acabou, o Beto me alertou ali. Vai ficar faltando aí um pedacinho para terminar essa nossa etapa. Agradeço a vocês, peço perdão porque eu estava meio enviesado hoje, mas tem coisas que a gente tem que ressaltar, senão cria um mito, né? Gato é trevoso, mulher é mais... A gente tem que tomar cuidado com essas coisas e se basear na doutrina espírita. Kardec, bem lido e bem entendido, nos esclarece profundamente. Obrigado.